Os Estados Unidos têm um novo presidente da República e ele tomou posse ontem. E ontem mesmo assinou algumas medidas no caso das imigrações. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu acho importante eu contar para vocês uma grande mudança que teve de um decreto que foi assinado ontem pelo Donald Trump, que altera a emenda 14 da Constituição. De repente, juridicamente, a palavra altera não é correta, mas ele muda um critério de extrema importância e que isso pode afetar, inclusive, alguns brasileiros que querem ter o filho nos Estados Unidos e que esse filho, nascendo no solo americano, ele já seja um americano. Primeiramente, explicar para vocês a questão da cidadania, como funciona a cidadania americana no critério de nascimento. Na faculdade de Direito, a gente aprende isso muito bem na cadeira de Direito Internacional. Você tem o critério jus sanguinis, que é o critério que nasce, que é pelo sangue que você ganha nacionalidade, ou seja, se você é francês e tem um filho de um francês, se o pai é francês, ele herda essa nacionalidade porque o pai era francês. Esse critério é adotado em muitos países da Europa, por isso eu dei o exemplo da França. Existe o critério jus solis, que tem a ver com o solo, ou seja, a mãe está grávida, ela chega nos Estados Unidos um dia antes de ter o bebê, ela cruza a fronteira dos Estados Unidos, essa criança nasce em território americano, sempre foi assim, tá? Ela nasceu, essa criança, ela é uma cidadã americana, mesmo que a mãe esteja ilegal nos Estados Unidos ou também que ela esteja fora de status. A criança, ela nasceu nos Estados Unidos, ela sempre foi considerada uma cidadã americana. Alexandre, como é no Brasil? O Brasil é o critério misto, ele adota os dois. Nascendo no solo ou você sendo filho de brasileiros, você vai ser brasileiro. Por exemplo, a minha filha, ela é americana, ela nasceu nos Estados Unidos em solo americano, então ela é uma cidadã americana, mas ela é filha de brasileiros. Então, pelo critério do jus sanguinis, ela também é uma cidadã brasileira. Então, ela tem dupla nacionalidade, ela pode votar nos dois países, ela tem os direitos de ser uma cidadã brasileira e uma cidadã americana. Acho que isso foi bem claro no que eu quis explicar para vocês. Porém, o que o Trump fez agora? Devido a realmente uma imigração desenfreada, feita, permitida inclusive pelo governo do Biden, que foi até o que prejudicou muito ele na eleição, a fronteira sul dos Estados Unidos, que é a fronteira com o México, muitas pessoas estavam entrando e esse é considerado ilegal, o cara que entra pela fronteira sem autorização de entrada. Se você vem para os Estados Unidos como turista, você tem 6 meses para ficar e você fica mais de 6 meses, você não está ilegal, tá? Você está fora de status, você não está fazendo certo, você está fazendo errado, mas eles não chamam isso de ilegal, eles chamam isso de fora de status. Ilegal é quem entrou sem a permissão. Então quem entra aí pela fronteira está ilegal. Então, o que o Trump alterou e assinou esse decreto ontem, gente? Você vê a importância que ele dá para isso. Ele assinou esse decreto ontem, tá? Que as pessoas que a mãe cruzou a fronteira e depois estava aqui, ou seja, ilegal, teve um filho nos Estados Unidos, esse filho não é mais americano, a não ser que o pai seja um americano ou seja um residente legal. É o que eu consegui interpretar aqui dessa alteração. E também tem diversos advogados americanos aqui que eu estou acompanhando desde ontem à noite, já eles estão fazendo comentários. Então, nesse caso, se cruzou a mãe e o pai, os dois estão fora de status, os dois estão de forma ilegal, nasceu o filho nos Estados Unidos, o filho não é americano, tá? O filho antes era considerado americano. Que mais? E aí isso acho que afeta muitos brasileiros, e isso que eu vou falar agora afeta. Por quê? Porque eu conheço muita gente que teve filhos assim. Então, o que acontece? O casal vem para os Estados Unidos com a mulher grávida, com visto de turista, o B1 ou B2, não é o não, é o B1 ou B2. Vem com visto de turista, às vezes vem até para fazer um enxoval, comprar carrinho de bebê, comprar roupa para criança, comprar as coisas que aqui tem um preço legal nisso, tem produtos de qualidade. Quando a pessoa chega aqui, ela fala, poxa, o filho vai nascer daqui a 2, 3 meses, a gente tem um visto de turista, para a gente ficar aqui de maneira legal. Vamos fazer o seguinte, a gente estende aqui, fica aqui, tem o filho, e passado-se um mês com a criança aqui, a gente volta ao Brasil, a gente está totalmente legal,
E a criança nasce com a cidadania americana. Quando ela quiser vir para os Estados Unidos no futuro, ela não precisa nem tirar visto de turista. Se ela quiser morar aqui no futuro, ela pode ir porque ela é uma cidadã americana. E a cidadania ela não vai perder. Nesse caso, não será mais americano, porque esse visto é um visto temporário, não é um visto permanente. Assim como, pelo que eu estou interpretando a lei também, o visto F1 de estudante também, eu preciso me aprofundar um pouco mais no visto estudante, mas aparentemente também não vai ser mais cidadão filho de estudante. Mas de turista com certeza não vai ser mais. Então, eu conheço muitos brasileiros que aconteceu isso com eles. Tá? Eles vieram para cá, eles nem tinham a intenção de ter o filho aqui não, mas eles vieram para cá fazer um enxoval e a gravidez estava avançada e eles resolveram ficar aqui. Tiveram filho americano e voltaram para o Brasil. Alexandre, isso afeta quem fez isso? Não. Essa lei ela começa a valer daqui a 30 dias. Na verdade, 30 dias contando da data de ontem, tá? Então a gente tem 29 dias ainda. Se vai nascer agora, ainda vai ser considerado cidadão americano. Vamos lá. Essa lei, você acha que ela é passível de questionamento na Suprema Corte Americana? Sim, eu acho que ela vai ser questionada. Você acha que ela vai ser alterada? Não sei se ela vai ser alterada. Como eu já disse para vocês, o Trump, eu não escondo, é óbvio que eu não escondo que eu sou de direita e que sou muito mais alinhado aos pensamentos do Donald Trump, fiquei até feliz com a vitória dele. Inclusive, acredito que, como eu já expliquei isso para vocês, inclusive no meu Instagram, o Trump entrou com muita força, muita força. Vitória para presidente, vitória no voto, apoio do Congresso, apoio do Senado, apoio de diversas personalidades, de diversos empresários que têm muito peso aqui nos Estados Unidos. Então, eu não sei se as suas decisões serão revogadas, mas eu acredito que vai ter um questionamento em relação a isso. Se eu pudesse dar minha opinião, eu acho que o que é feito em relação ao pessoal que vem pela fronteira, eu concordo. Agora, quem está legal com visto de turista, não sei. Eu penso um pouco diferente, mas quem sou eu, né? Nem voto nos Estados Unidos, mas é um pensamento que eu acho que seria interessante, que tem que mudar algumas regras na imigração nos Estados Unidos, isso é claro, porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo e eles querem crescer ainda mais, eles querem reindustrializar a América. Então, o que deve ser feito? Eles devem cada vez mais facilitar os processos de quem tem qualificação, o EB1, o EB2. Então, são processos que as pessoas têm qualificação e outros processos também. São mais de 180 vistos, mas a gente no Brasil conhece muito o EB1 e o EB2. Eles podem acelerar isso. Por quê? Porque traz gente que já tem dinheiro para os Estados Unidos, traz gente que tem muita qualificação, essas pessoas vão empreender aqui ou vão trabalhar em grandes empresas, os Estados Unidos vai crescer ainda mais. Muitas pessoas que entram na fronteira não têm qualificação, a maioria não tem recursos, então isso não fortalece os Estados Unidos. E a gente lembra até o que o Trump falava no primeiro mandato dele, American First, né? Primeiro os Estados Unidos. E, obviamente, se você tem um presidente da República, você é um cidadão daquela nação, você tem que se preocupar realmente com a nação. Então, ele está certo de fazer algumas alterações nesse sentido, mas que vocês prestem atenção em relação a isso, porque se alguém estava planejando, eu vou entrar como turista, vou ter meu filho nos Estados Unidos, não vai acontecer isso agora. Ele já assinou esse decreto e isso é extremamente importante. Um grande abraço, se inscrevam no nosso canal, vou tentar fazer vídeo, gente, diário aqui, tá? Independente de toda a correria, de todos os negócios aqui nos Estados Unidos, vou estar fazendo vídeo diário. Quem tiver interesse em imigração legal, consultoria migratória, entre em contato comigo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a América e que Deus abençoe o Brasil.